Como vocês viram durante a semana, o tema da mensagem de hoje é coragem para ser diferente. E eu queria falar para vocês que essa mensagem falou muito comigo, todo o processo que eu fui montando ela, através da leitura e estudo que eu estou fazendo do livro de Daniel. Fui montando ela e, como sempre falo, antes de tudo, a palavra tem que falar com quem vai pregar. Então, essa palavra falou profundamente no meu coração. Eu gostaria que todo mundo abrisse a Bíblia lá em Daniel, capítulo 1, a partir do verso 3. Melhorou o som aí, galera? Ou tá na mesma ainda? Alguém me avisa aí se melhorou. Tá bom. Então vamos lá. A gente vai ler um texto longo. Eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção no texto, por mais que ele seja longo. Okay. Daniel, capítulo 1, a partir do verso 3. A gente vai ler um pouquinho, eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção. Eu sei que é difícil prestar atenção em texto longo, a nossa mente começa a viajar, e na hora que você vai ver, você já não está mais prestando atenção no texto. Mas presta bastante atenção, que vai fazer muito sentido na vida de vocês. Amém? O texto diz assim: Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a vossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens, que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração para a palavra falar no nosso coração e Deus nos trazendo entendimento. Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa noite, Deus. Muito obrigado por esse momento e muito obrigado por o Senhor se revelar através das Escrituras. Que nós possamos ter entendimento, discernimento
E que o Senhor possa falar profundamente no nosso coração através dessa palavra, Pai. Que nós possamos entender que precisamos de coragem para ser diferente. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria começar dizendo que nos dias de Daniel não era fácil ser jovem, igual nos nossos dias de hoje. Naquela época, a nação inteira estava vivendo em desobediência a Deus. A nação escolhida de Deus estava vivendo em desobediência. Os tempos de fervor espiritual, de quebrantamento diante de Deus, da nação, havia se acabado. E Deus, ele começa a alertar o povo que um tempo de calamidade ia chegar sobre a nação. Então a Babilônia vai a Jerusalém, invade e leva o povo ao cativeiro. Nabucodonosor, naquela época, ele havia determinado que Zedequias ia ser o rei de Jerusalém. Porém, Zedequias, ele vai se rebelar contra Nabucodonosor. E com isso, Nabucodonosor, ele cerca a cidade de Jerusalém. Ele começa a fazer com que o povo morra de fome, com que as mães das crianças, ao ponto de chegar tanta fome, tenham que comer os próprios filhos. E começa a forçar as jovens a fazer coisas que elas não queriam, a forçar os jovens a trabalhar para eles, e por fim, leva o povo ao cativeiro. Naquela época, a Babilônia era o maior império do mundo. E nesse contexto de apostasia, de mundanismo, de infidelidade, de desobediência, de guerra, foi que Daniel cresceu. Foi nesse tempo que ele viveu a sua juventude, que ele viveu a sua adolescência. E a pergunta é, será que Daniel seria mais um daqueles judeus, quando foram levados cativos pela Babilônia, se contaminaram, se esqueceram da sua religião? Será que ele ia ser mais um jovem a viver mergulhado no pecado? E a pergunta é, como viver fielmente a Deus nesse contexto que ele estava inserido? Contexto de mundanismo, de infidelidade. A vida de Daniel, nesse primeiro capítulo, ela é um farol que vai nos ensinar o caminho certo de como viver nesse mundo, de como se comportar nesse mundo. E nós vamos observar algumas coisas em sua vida, e eu separei em 2 tópicos para a gente analisar. Primeiro, como era a vida de Daniel. Em primeiro lugar, no meio de uma geração que se corrompia, Daniel possuía valores absolutos. Ele era um adolescente, mas ele conhecia a Deus. Ele foi instruído na lei de Deus. Ele era um jovem, mas ele sabia o que era certo e o que era errado. Ele estava no auge da vida dele, ele estava no melhor momento da vida dele, mas ele decidiu não se misturar com a escuridão. Ele era um jovem que tinha coragem de ser diferente. Em segundo lugar, no meio das tragédias terríveis, Daniel não deixa seu coração se amargurar. Então veja bem, Daniel, ele teve muitas perdas. Ele perdeu sua nacionalidade, foi tirado do seu lar, perdeu sua família, perdeu seus amigos, perdeu seus vizinhos, ele foi agredido, violaram todos os seus direitos. Daniel, ele chega a perder a liberdade dele. Daniel não é mais dono da vida dele. A cidade dele foi cercada, ele não tinha mais domínio sobre o povo da cidade dele, sobre a família dele. O povo dele foi levado cativo. O povo dele perdeu a liberdade. Daniel, ele perdeu a sua religião, ele não tinha mais acesso à palavra de Deus, ele não tinha mais acesso ao culto, ele não tinha mais acesso aos sacerdotes, ele não tinha mais acesso a nada, ele perdeu tudo. Porém, depois de tantas perdas, Daniel, ele não deixa o coração dele ser contaminado pela mágoa, pelo ódio e pelo rancor. Em vez de buscar a vingança dos inimigos, Daniel, ele procurou fazer a diferença naqueles que estavam aprisionando, naqueles que estavam tirando de onde ele veio. Daniel, naquele momento, ele não é mais um jovem influenciado, ele se torna um influenciador. As pessoas que foram levados cativos, Daniel, muitas delas deixaram o coração ser contaminado pela depressão, pelo choro,
pelo desespero, pelo ódio, pelo desânimo, amargura. Mas a grande questão não é o que as pessoas nos fazem, mas é como reagimos a isso. Muitas vezes as pessoas fazem coisas que nos ferem, coisas que é natural a gente ficar amargurado, raiva, irritado. Mas a grande questão é como que a gente vai reagir a isso. Tem eu acho muito legal isso, né, a questão do coach. Não sei se todo mundo está na moda coach. E no coach tem um negócio que chama 90-10. Que 10% é o que as pessoas fazem com você. E 90% é como você reage ao que as pessoas fizeram. Então é muito mais importante você se prevenir como você vai reagir e com o que as pessoas vão fazer. Porque se a gente começa a esperar o melhor das pessoas, a gente não vai ter preparado para reagir de forma certa, de forma segura, baseado na palavra. A amargura vai tomar conta, o ódio vai tomar conta, a tristeza vai tomar conta, assim como tomou conta do coração de muitos dos judeus que foram levados cativos, mas não de Daniel, porque ele decidiu ser diferente. No meio de uma cultura sem Deus, Daniel ele não se corrompeu. Daniel ele vai como escravo para um lugar que o pecado, uma terra que ele não conhecia, que o pecado, que as libertinagens, que a depravação, era tudo liberado. O pecado rolava solto naquele lugar. Mas mesmo na cidade de liberdade, sem limites, Daniel ele decide não se contaminar e decide se manter fiel e puro diante de Deus e diante dos homens. E a grande questão que eu quero trazer nessa noite é sobre como viver como Daniel viveu. E está nessa frase a resposta. Viver exige discernimento. Discernimento nada mais é do que você separar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E grave essa frase. Os tolos se perdem, quer pelas oportunidades, quer pelos riscos. Daniel teve oportunidades e riscos. Naquele período, a vida para Daniel começou a oferecer muitas propostas para ele, e a gente vai ver algumas propostas que foram oferecidas a Daniel. Eu acho que eu vou pedir o outro microfone, esse aqui tá legal. É melhor o outro, né? Se alguém puder trazer o outro aqui para mim, vai ser melhor. Aonde? Agora está melhor? Ó, que bom. Então vamos ver algumas das oportunidades que foram propostas para Daniel. Em primeiro lugar, ele foi escolhido a dedo para estudar na Universidade da Babilônia, a melhor universidade da época. E veja bem, Nabucodonosor ele era muito estrategista, porque ao mesmo tempo que ele cercava a cidade, que ele assassinava, que ele destruía o templo, que ele destruía a cidade, colocava fogo nas casas, ao mesmo tempo, ele chamava jovens no cativeiro para estudarem na faculdade da Babilônia, porque ele estava com a esperança de que esses jovens poderiam se tornar servos da Babilônia e amar a Babilônia, e fazer discípulos para a Babilônia. E o vestibular da Babilônia, ele era composto por 3 exames. O primeiro eram qualidades sociais, que era a pessoa tinha que vir de uma linhagem real de nobres. O segundo era qualidades físicas e morais. Tinham que ser instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e com conhecimento e competência. Em terceiro, qualidades intelectuais. Qualidades físicas e morais, eles tinham que ser de boa aparência, e não podia apresentar nenhum defeito físico. Pessoal, vou pedir para vocês se concentrarem na mensagem, porque está me atrapalhando. Abaixa um pouquinho o volume para mim, Lei, que está muito alto.
Em terceiro, qualidades intelectuais, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, com conhecimento e competentes. Então, os aprovados nessa universidade, eles poderiam percorrer, andar nos corredores da Babilônia, dentro da Babilônia, onde o pecado acontecia, onde a depravação acontecia, a libertinagem acontecia. E eles foram aprovados nesse exame, como a gente viu no texto. Eles estavam dentro dos corredores da Babilônia. E em segundo lugar, outra proposta que foi oferecida a eles, foi uma promessa de emprego garantido. Lá em Daniel 1:5, como a gente leu, vai informar que o curso e a Universidade da Babilônia era intensivo. Ele acontecia em 3 anos. E depois desses 3 anos, eles faziam a prova e viam se eram aprovados para andar no palácio da Babilônia, nos corredores da Babilônia. Então era uma chance de ouro para eles. Trabalhar no alto escalão do governo babilônico. Trabalhar com os imperadores, com os governadores. E era o sonho de todo pai para o seu filho. Era o sonho de todo jovem naquela época, uma caminhada profissional, uma oportunidade única. Mas cuidado, o que adianta você ganhar o mundo, ganhar a melhor profissão, ganhar tudo, ganhar muito dinheiro, uma profissão que todos vão olhar com bons olhos e perder a sua alma? O que adianta você ficar rico e ter que vender a sua alma para isso? O que adianta você ter sucesso, mas perder a sua fé? O que adianta você ser famoso, mas não ter a vida limpa? Muitas pessoas se corrompem nesse caminho. Mentem, roubam, enganam, destroem a própria família, destroem a saúde da própria família, ou até mesmo a própria saúde, em troca de sucesso, em troca de dinheiro, de riquezas. Mas esse sucesso, ele é a maior perda que existe. Ele vem com um gosto de derrota, e é o maior dos fracassos. Aquilo que você conquista de forma que choca com a vontade de Deus para a sua vida, ele vem um sucesso disfarçado é um fracasso disfarçado de sucesso. É o discernimento que nos dá a percepção para saber quando uma boa oportunidade esconde atrás de sua beleza um grande risco. É o discernimento que nos dá percepção para saber quando uma boa oportunidade esconde atrás de sua beleza um grande risco. Daniel, ele conseguiu ver com clareza alguns riscos de tudo isso que foi proposto para ele. Estudar na melhor universidade e ter o melhor emprego. E vamos ver os riscos que ele descobriu que ele teria com isso. O primeiro foram as iguarias do mundo. Os jovens, além de estudar na melhor universidade da época, de graça, eles ainda iam ter comida de graça. Eles só teriam que pensar nos estudos dele. A tarefa deles era estudar, estudar, estudar e esquecer que um dia foram judeus, que um dia foram servos do Senhor para se tornarem servos de um Deus de um rei terrestre. Porém, as iguarias que o rei oferecia eram comidas sacrificadas aos deuses. Toda refeição que eles iam ter dentro do palácio, antes da refeição, tinha um ato de adoração a algum deus. Comer aqueles alimentos faziam com que eles se tornassem parte de um culto pagão. Os banquetes do mundo, eles parecem atraentes, mas o mundo jaz no maligno. Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Os prazeres imediatos do pecado produzem tormentos eternos. Fuja dos banquetes que o mundo oferece, assim como Daniel fugiu. E muitos iriam dizer hoje, mas Daniel, você está sendo muito radical, você está sendo muito puritano. Por que criar um caso, por que criar um perigo para a sua vida, simplesmente por comer comida sacrificada a ídolo? Só existe um Deus, não existe outro Deus, a comida não está impregnada com outro Deus ali. Porque lá em Coríntios, depois o apóstolo Paulo vai falar que não tem problema. E eles podiam até dizer, você vai ser luz naquele ambiente. Você vai ser sal naquele ambiente. Imagina a diferença que você vai fazer na vida deles.
Porém, Daniel diz: prefiro a morte do que pecar, ainda que pouco. O segundo perigo foi a mudança de valores. Então, o primeiro perigo, as iguarias do rei. Com as iguarias do rei, ia fazer com que Daniel se tornasse parte de um culto pagão. O segundo perigo foi a mudança de valores. Seus nomes foram trocados. A Babilônia queria que eles se esquecessem do passado, inclusive dos seus nomes. Entre os hebreus, o nome, ele tinha uma conotação, ele tinha algo a ver com uma experiência que a pessoa teve com Deus. Então, todos aqueles 4 jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, todos eles tinham um significado de uma experiência com Deus. Por exemplo, Daniel significa Deus é meu juiz, e deram o nome para ele de Beltesazar, que significa Bel, proteja o rei. Ananias significa Jeová é misericordioso, e ele passou a ser chamado Sadraque, que significa iluminado pela deusa do sol. Misael significa quem é como Deus, e deram o nome de Mesaque, que significa quem é como Vênus. Azarias significa Jeová ajuda, trocaram por Abednego, que significa servo de Nego. Então todos os nomes deles foram trocados e foram associados a divindades pagãs, que era Bel, Marduk, Vênus e Nego. Todas essas divindades, o nome deles agora era direcionado para essas divindades pagãs. Os caldeus naquela época queriam varrer o nome de Deus da nação. Eles não queriam mais o culto judeu na nação. Até em Jerusalém eles acabaram com o templo, acabaram com tudo, com as tradições, porque eles queriam que os deuses deles, pagãos, dominassem a parte de Israel, a parte de Jerusalém. A Universidade da Babilônia queria tirar as convicções de Deus da mente de Daniel e de seus amigos e plantar neles novas convicções. Não é nada diferente do que a gente vê hoje em dia nas faculdades, por exemplo, onde a maioria das matérias que envolve ciência, que é a grande parte, por exemplo, psicologia é uma ciência, biologia, física, todas essas matérias elas tentam excluir Deus. Tanto que a ciência trata a religião como algo irracional. Não existe razão na religião. E era a mesma coisa que a Babilônia queriam fazer com o Deus dos judeus, o nosso Deus. Eles queriam tirar essa convicção, tratar como algo irracional e colocar as convicções deles. Muitos jovens têm caído nessa armadilha nesses tempos. Muitos jovens se tornando ateus por conta dessas novas convicções que a mídia tem trago para nós. O fácil acesso à informação hoje tem feito isso nos jovens. Porém, a Babilônia mudou os nomes deles. A Babilônia tentou mudar a convicção deles. A Babilônia tentou mudar no que eles criam, a razão deles. Porém, eles não conseguiram, porque eles decidiram se manter diferente naquele meio. Eles discerniram que a maior batalha que eles estavam travando ali naquele momento, não era uma batalha pela vida, não era para preservar a própria vida, mas era uma batalha para preservar a própria mente. Não era uma batalha para não morrer, mas era uma batalha para a fé deles não morrer. Não era uma batalha para ficar seguro, ficar com saúde, mas era uma batalha para eles manterem o nome de Deus vivo naquele lugar. Eles se firmaram na verdade, batalharam pela defesa da fé e mantiveram a consciência pura. O terceiro perigo foram as ofertas vantajosas. Muitos judeus na época, eles decidiram esquecer da religião que Deus havia dado a eles. Eles pensaram, é melhor a gente esquecer Jerusalém, é melhor a gente deixar para lá. Jerusalém tinha um sistema muito rígido, muito rigoroso. A religião é muito severa. A lei é muito rígida. É melhor a gente deixar para lá, agora a gente está na Babilônia. Aqui a gente pode ter riqueza. A Bíblia já não serve mais para nós. Eles pensavam, os tempos estão mudando depressa e nós precisamos nos adaptar com os tempos que mudaram.
E mais uma vez, não é nada de diferente do que a gente vê hoje. Todo dia o mundo está mudando, o mundo está em constante mudança. E hoje em dia nós vemos pastores dizendo que nós precisamos atualizar a Bíblia, que a Bíblia já não é mais suficiente porque os tempos mudaram. O quarto perigo, ele está escondido atrás das vantagens do mundo. Eles compreenderam que essa colonização da Babilônia era uma porta aberta para a apostasia. Era uma porta aberta para transformar o Deus que eles sempre creram, o Deus que deu a religião, em um objeto. E começar a adorar coisas. Começar a adorar a matéria, igual eles adoravam. Adoravam o sol, adoravam animais. E aí a apostasia entraria em cena. Eles sabiam que se eles aceitassem a paternidade da Babilônia, a apostasia ia acontecer na vida deles. Mas eles decidiram que era 1000 vezes pior aceitar a paternidade da Babilônia do que aceitar a espada da Babilônia. Eles preferiam a espada da Babilônia do que se submeter aos deuses da Babilônia. A guerra de ideias, a lavagem cerebral, a relativização da moral, que é falar que tudo é relativo, tudo depende, aquela questão do não tem nada a ver. Tudo isso é procedente do maligno. Daniel, ele não negociou seus valores, ele era intransigente com o pecado. Ele era um homem de absolutos. Ele era absoluto naquele que ele tinha como decisão para a vida dele. E chegou na grande questão, que é a aplicação que eu quero para a vida de vocês, que foi para a minha vida e que eu levo isso hoje. Daniel, ele estava do mundo, mas ele não era do mundo. E veja bem, Deus não livrou Daniel do perigo, mas Deus deu livramento para Daniel no perigo. Deus não impediu com que Daniel fosse levado cativo, fosse feito de escravo, entrasse na universidade da Babilônia. Deus não livrou Daniel desse perigo, mas Deus deu livramento para Daniel dentro do perigo. Daniel, ele não satanizou as coisas, a cultura, dizendo que tudo era do diabo. Mas ele, dentro dos corredores, ele decidiu não se corromper. Daniel, ele não condenou, eles não condenaram a vida pública dentro da Babilônia, porque eles foram feitos pessoas públicas. Eles estavam dentro do palácio e eles não condenaram isso, eles não falaram, olha, isso é pecado, isso é errado, não. Mas pelo contrário, sendo pessoas públicas dentro do palácio, eles decidiram não se corromper. Eles tinham consciência que eles serviam e pertenciam a outro rei. Eles resistiram sempre aos desejos, aos interesses da Babilônia, sempre que esses interesses se chocavam com a vontade de Deus. Haviam muitas vozes falando ao redor deles, muitas vozes falando o que eles deviam fazer, mas eles nunca deixaram de ouvir a voz de Deus. Daniel, ele foi corajoso em sua decisão. Ele podia perder a vida, ele podia perder o emprego, ele podia perder a oportunidade da sua vida. Ele podia pensar até mesmo, eu vou fazer só dessa vez, eu vou comer dos alimentos do rei só dessa vez, porque Deus sabe o meu coração, Deus conhece o meu coração, então não tem problema. Mas não, Daniel, ele era um homem de absolutos. E o grande projeto da vida de Daniel não era um bom emprego, não era uma boa faculdade, não era ganhar dinheiro. O grande projeto da vida de Daniel era honrar a Deus. Muitos de nós hoje estamos caídos, confusos, com o coração gelado, com a vida contaminada, porque nós cedemos em certo momento. Em certo momento a gente falou, não tem nada a ver.
Em certo momento a gente falou, só dessa vez. Em certo momento a gente falou, mas assim não tem problema. Porque para a geração de hoje, não existem absolutos. Tudo se tornou relativo. Nada mais é pecado e tudo virou normal. Eu estava conversando hoje na hora do almoço com meu pai, mais um amigo nosso, que eu estou com 20 anos. Faz 3 anos que eu estou fora da escola. E nesses 3 anos, pelo que eu ouço e pelo que eu vejo, já é tudo muito diferente do que era quando eu estava na escola. Porque eu ouço coisas que falam, mano, há 3 anos atrás não era assim. E hoje virou normal. O que 3 anos atrás, dentro da escola, ou dentro da faculdade, ia ser um absurdo, hoje virou normal. Daniel, ele foi sábio em sua decisão. Ele teve sabedoria para lidar com as dificuldades. E o verso 8 vai dizer que ele resolveu e pediu. Ele não simplesmente chegou para o servo do rei e falou assim, eu não como carne, azar do rei, não vou comer. Se ele tivesse feito isso, ele seria um homem morto naquele momento. E ele não seria morto por fidelidade a Deus, ele seria morto por burrice. Mas não. Daniel, ele era sábio, discreto, gentil. E ao mesmo tempo, ele era firme na sua decisão. Eu gostaria já de chamar a banda para subir. Muitos de nós não entendemos essa frase que eu falei sobre Daniel, que Daniel estava no mundo, mas não era do mundo. Daniel, ele estava lá dentro do palácio, e era tudo muito fácil ali. E eu sei, e eu me incluo dentro disso, que nós temos outros lugares que a gente convive, como trabalho, escola, amigos, conhecidos, faculdade, em que a nossa vida é pública ali, e estamos cercados de ideias, convicções, ideologias, imposições. E algo que eu sempre falo que acontece, e esse é o motivo de eu ter colocado o tema dessa mensagem, coragem, para ser diferente, porque eu olhei para mim mesmo, olhei para a minha vida, e eu falei, eu não tenho coragem de ser diferente, eu tenho medo. Porque as pessoas, a mídia inclusive, elas começam a fuzilar a gente com coisas que é certo, é correto, é bom, é saudável, e que vai contra a palavra de Deus, só que se a gente se impor, a gente vai ser taxado como radicalista, discurso de ódio, e diversos adjetivos que colocam na mídia como as pessoas que não aceitam essas verdades. Aí a gente vai entrar lá no exposed do Twitter, e o pessoal vai começar aquele negócio do cancelamento, porque a gente decidiu ter coragem para ser diferente. A questão é, o quão corajoso você é de, na roda de amigos que você está, você saber falar não para as convicções deles, para o que eles acreditam, para as falas. Eu tenho essa dificuldade, é difícil, é complicado, a gente tem amigos que não aceitam ouvir, ou então vão zoar, vão dar risada, ou então vão começar a lembrar do seu passado e falar, mas você falando isso? Mas você vindo me dar lição de moral? Que moral você tem? Por isso que precisa de coragem. E quando eu estava lendo essa passagem, estudando, eu comecei a me perguntar, eu tenho coragem? Melhor, Deus começou a me incomodar com isso, tipo, você tem coragem mesmo? Eu fiquei 1 semana morando com alguns amigos. Não, um pouco mais de 1 semana, deu uns 15 dias. Eu falei, vou morar com os amigos, vou ver como é que é. Saí de casa e fui morar lá com eles, 15 dias. E é bagunça, só molecada. Ninguém lava a louça,
ninguém arrumou o quarto, o banheiro tudo sujo. E isso começou a me dar uma agonia, porque o menino, homem, junta um monte de homem numa casa só, é porquice, velho. E começou a me incomodar pra caramba isso. Só que além disso me incomodar, começou a me incomodar porque alguns que estavam ali, eles não eram cristãos. E a ideia da gente ter se juntado para morar junto, era a gente começar um a ajudar o outro em questão de profissão, em questão de estudar, essas coisas. A gente decidiu se juntar lá. E eu contei para o pessoal da liderança aqui da JNI, e foi aí que veio essa mensagem. E eu contei, tô indo morar com os meninos, né? Tô indo lá, tal. E elas já sabiam que tinham alguns lá que não eram cristãos. O pessoal gosta da bagunça, gosta de sair, ficar muito louco. Aí eu falei, eu tô indo pra lá. Vou estar lá no meio. Aí elas pegaram e falaram assim, espero que você faça diferença lá. Eu falei, não, fechou, pode deixar, vamos lá. Aí fomos lá no primeiro dia, tal, aquela bagunça. Eu falei, rapaziada, vamos arrumar tudo, levanta, acorda. 7 horas da manhã, todo mundo de pé, vamos lavar a louça. Aí a gente foi lavar a louça, ninguém queria. Eu falei assim, então vamos jogar aqui, quem perder lava a louça, fechou? Fechou. Aí foi indo. E a gente fez um combinado que na hora que chegasse a noite, todo mundo ia contar o que aprendeu naquele dia. Então, tinha um amigo meu que ele fazia um curso de coach lá. Ele via uns vídeos, ele lia uns livros. E ele ia lá e contava o que ele tinha aprendido naquele dia, o que ele tinha feito de produtivo. Fechou. Tem um outro amigo nosso que ele joga pôquer. Ele é jogador de pôquer. E ele estuda, faz curso, porque a galera tem uma visão aí desse jogo de pôquer aí, que tem que estudar, tem que ver. E ele estudou, e ele contou o que ele tinha estudado lá, os cursos que ele tinha feito, ele tinha jogado, quanto que ele tinha perdido, ganhado, e contou pra gente. Tinha um outro amigo nosso que ele estava trabalhando com o pai, contou como é que foi o dia a dia dele, teve que levar uns caras na obra, cuidar de uns caras lá, dar bronca. Tem um outro amigo nosso que ele é dono da Natura, lá da loja Natura. E esse amigo nosso, ele está passando por um momento difícil de separação dos pais, estava mal, não tinha trabalhado no dia. Aí chegou minha vez, velho. E naquele dia, eu tinha preparado a mensagem de hoje, que eu ia pregar hoje. Aí eu falei, vou pregar para os caras, mano. Eu falei, rapaziada, é o seguinte, senta aí e tal, preparei aqui a mensagem, separadinho, eu vou ler pra vocês falam o que acharam, se tiver dúvida eu explico. Fechou. Aí eu comecei lá a pregar, e os caras, mano, mas isso, começaram a perguntar, a ter dúvida. Eu falei, mano, isso é assim e tal. E a gente começou a conversar sobre isso. A gente estava em 4 amigos essa semana agora, e todos os dias que a gente se reuniu à noite para conversar, a única coisa que eu tinha para acrescentar para eles era sobre Bíblia. Eu não falava mais de nada, de outra coisa. Eu trabalho, eu tenho meu trabalho secular fora da igreja, mas eu não falava disso. Eu só falava do que eu tinha estudado, do que eu tinha lido de livros cristãos e contava lá. Aí eu falei, mano, eu vou chamar esses caras para ir para a igreja, velho. Aí era no sábado passado. Falei, mano, vai ter papo do alto, vamos, é mó da hora. Na moral, aí os caras, mano, não sei e tal. E deram uma migué lá, falei, fechou. Falei, mano, esses caras vai. Aí passou mais essa semana, eu trocando ideia com eles, conversando. Aí falou, mano, vamos de quinta-feira, que tem pouca gente, pro pessoal não ficar olhando muito a gente, aí a gente vai. E eu fiquei muito feliz que estava nós 4 aqui no culto de quinta-feira, assistindo o culto. E eu saí de lá. Eles vieram conversar comigo que, mano, eu quero continuar vindo. Trocamos uma ideia com o nosso pai. Eles gostaram. Então, na hora que eu ouvi, falei, caramba, eu fiz a diferença na vida deles. Eu não, Deus, através da minha vida, mas eu pude demonstrar um pouco da minha fé. Eles puderam entender um pouco de quem é Cristo, de quem é Deus na vida deles e o que Deus pode fazer. Um dos meus amigos, ele havia perdido o pai. E ele disse que aquele culto foi muito importante para a vida dele, porque ele não sentia mais ânimo para fazer nada. Ele se sentia isolado, abandonado pelos amigos.
E aquele culto foi um diferencial na vida dele. Ele saiu de lá contente, alegre. E eu dou glória a Deus por isso. Porque através dessa mensagem, através desse texto que eu li de Daniel, eu pude fazer a diferença na vida de amigos. Mas eu precisei de coragem. Porque todos eles ali, todos conhecem a minha história, conhecem meu passado, conhecem a minha família. Todos têm outro pensamento, têm outra visão de ideologia, de convicção. Mas mesmo assim como Deus foi fiel na vida de Daniel, e não deixou Daniel se envergonhar diante de Nabucodonosor, diante dos governadores daquele lugar, Deus foi fiel com a minha vida. Eu quero que você se coloque de pé. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é se você tem se guardado. Porque para fazer a diferença a gente tem que se guardar. A gente não pode mais se contaminar com esse mundo. A gente não pode mais sentar na mesa do banquete desse mundo. A segunda pergunta é: você tem sido um influenciador como Daniel foi? Você tem feito a diferença no meio que você vive? As pessoas que estão ao seu redor, elas têm sido despertadas a conhecer pelo menos um pouco mais de Deus por causa da sua vida? Pelo menos um pouco. Nem que seja um versículo que você apresente para ela. Você tem despertado ela a conhecer isso? E eu não estou falando da sua família que já conhece a Deus, que já é crente. Eu estou falando daqueles que adoram a outros deuses. Eu estou falando daqueles que já se estão corrompidos por esse mundo. Nesse momento eu quero que você feche seus olhos. E você vai pensar em três pessoas, três nomes, que está no seu convívio, que está no seu dia a dia. Pensou? 3 nomes. Você vai orar pela vida deles. E além disso, você vai pedir para Deus, para que Ele use a sua vida para ser diferença na vida deles. Mas para isso você vai ter que orar por coragem, ousadia. Você vai ter que pedir que Deus tire esse medo do seu coração, tire essa timidez, que você se imponha. Essa tem sido a maior dificuldade da nossa geração, em ser diferente. Enquanto você ora, eu vou contar mais um testemunho. Há um tempo atrás, antes de eu ser líder da JNI, eu era muito crítico com os cultos, com a pregação, com o louvor. E eu tive que melhorar muito isso. Nessa época que eu era crítico, eu sempre reclamava: toda pregação é a mesma coisa, seja diferente, faça diferente, seja luz, seja sal onde você está, não se contamine, seja diferente. E eu reclamava, falei, mano, tem que ter um negócio mais profundo. E por muito tempo. Mas, por mais que seja uma mensagem simples, e eu nunca tenha aberto meu coração para ouvir essa mensagem, para essa mensagem fazer efeito no meu coração, por ser muito crítico, eu vou pedir nesse momento que, assim como eu, que tive que abrir o coração para mim mesmo hoje, eu tive que falar assim, não, essa palavra tem que falar comigo. Como falou, pare um pouco de ser crítico, pare um pouco de analisar, pare um pouco de ver o que de fato você precisa e ver o que Deus está falando que você precisa. Por mais que essa mensagem seja um pouco repetitiva, ela tem que falar com você hoje. Porque se a palavra de Deus ela não tiver poder para falar no seu coração, seja qualquer tema que for, seja qualquer assunto, nada mais vai mover o seu coração. Então essa é a sua oração hoje: coragem, ousadia, determinação.
Agora comece a orar por esses 3 nomes que você pensou. Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa noite, Deus. Pai, obrigado por o Senhor se revelar mais uma vez através da história do profeta Daniel, Pai. Obrigado, Pai, pelo Senhor utilizar a sua palavra para transformar os nossos corações. Pai, obrigado pelo Senhor ter quebrantado o meu coração e pelo meu coração ter recebido essa palavra, Pai, essa palavra de correção, essa palavra de ajuda, essa palavra que às vezes é muito pesada para os nossos ouvidos, Pai, mas que é necessária, e por mais que seja repetitiva, nós precisamos ouvir ela cada vez mais, Pai, porque nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. Pai, nesse momento eu quero colocar cada nome que foi apresentado diante de Ti, Pai, que cada nome que foi apresentado, Pai, possa ser impactado pela vida desses jovens, Pai. Que esses jovens possam fazer a diferença na vida dessas pessoas que eles pensaram, Pai. Que eles possam ser representantes da Tua palavra, do Teu reino, Pai, para eles. Que eles possam ser ministros da Tua palavra para essas pessoas, Pai. Pai, nesse momento eu quero pedir por coragem. Nesse momento eu quero pedir que o Senhor venha tirar todo o medo, Pai, e venha tirar o medo e colocar no lugar espírito de ousadia, Pai, porque somos jovens, Pai, e o Teu ministério vai prosseguir debaixo dos nossos olhos, debaixo das nossas mãos, dos nossos pés. Aonde nós formos, nós vamos levar o Teu ministério, a Tua palavra, Pai. Assim como Daniel não teve medo, Pai, de enfrentar o rei, de enfrentar as convicções que eram impostas para ele, assim como ele não teve medo de dizer não para as iguarias do rei, Pai, nos dê coragem, Pai, para dizer não, Pai, para saber falar não. Nos dê ousadia, Pai, para ser diferente. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor revelar a Tua graça, Pai. Mais uma vez o Senhor revelar o Teu poder. Mais uma vez o Teu Espírito Santo nos incomodar. Mais uma vez o Teu Espírito Santo encher os nossos corações com a Tua palavra. Mais uma vez o Teu Espírito Santo inundar este lugar, Pai. E que através disso, Pai, nós possamos alcançar gerações. Nós possamos alcançar, Pai, vidas. Possamos impactar em Indaiatuba, Pai. Em nome de Jesus, Deus. É isso que eu oro e agradeço. Amém.